Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade às nossas aulas dos blocos. Nós, então, vamos proceder com a nossa reflexão. Serão 3 aulas, ok? E eu imaginei aqui de nós retomarmos um pouco nessa primeira aula, então nós estamos fazendo a aula número 1. Imaginei de nós retomarmos um pouquinho aquilo que nós já estabelecemos como reflexão em sala de aula, certo? Então vamos aqui continuar algo que, no fundo, a gente já iniciou, tá? Eu me recordo que nas nossas aulas de humanas, de filosofia especificamente, dos blocos, nós nos aproximamos da ideia de atitude filosófica, ok? E eu comentava com vocês que a atitude filosófica, antes de mais nada, de dar continuidade, só um parêntese, essa ideia aqui que nós vamos estabelecer e que está presente no nosso material, ela é uma ideia, sobretudo, da pensadora, da filósofa, professora da Universidade de São Paulo, da USP, Marilena Chauí. Então, ela está servindo para a gente como inspiração para que a gente possa, a partir das suas ideias, pensar sobre a filosofia, tá? Dito isso, nós comentamos em sala de aula que a filosofia, na sua essência, ela precisa nos levar a uma atitude, ok? Então, engana-se aqueles que acreditam que só porque a filosofia ela é essencialmente uma atividade da razão, portanto, teórica, fundamentalmente teórica, enganam-se aqueles que, pelo fato de ser teórica, o pensamento não é uma ação. Muito pelo contrário, é isso que nós estamos ou pensamos por primeiro estabelecer. A filosofia, ela é uma atitude. Enquanto atitude, ela exige de nós uma ação. Então, toda atitude filosófica, ela dá a ideia de movimento, ela dá a ideia de percurso. O que significa dizer que, muito embora nós lidamos com conceitos, muito embora nós lidamos com teoria e não tanto prática, não significa dizer que o trabalho do pensamento não é uma ação, ok? Diante dessa ideia, isto é, da ideia de uma atitude filosófica que nos coloca num movimento, nos coloca numa ação direta, toda atitude filosófica vai exigir de nós falamos sobre isso em sala de aula, vai exigir uma decisão, ok? E que decisão é essa? É a decisão que nós temos de aceitar as coisas como elas são ou de questionar as coisas, ok? Ou seja, é uma decisão de aceitar ou não as coisas como óbvias, como dadas, como naturais, ok? Que coisas são essas? As ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos da nossa existência cotidiana. Percebam que, enquanto ação, enquanto decisão, a reflexão filosófica ela é de cunho pessoal. Você pode simplesmente aceitar todas as coisas e dizer, de fato, isso é natural, eu aceito tudo isso e pronto. Ou tomar a decisão diferente de aceitar, de questionar, ok? Então, a reflexão filosófica, ela nos leva a uma decisão de não aceitar como óbvias e evidentes uma série de fatores, ok? Cujos quais a gente já falou aqui e estão expostos no material. Ou seja, tomar uma decisão e não aceitar as ideias, os fatos, os valores como óbvios, como evidentes, como naturais, significa, no primeiro momento, essa ação está ligada a uma atitude. E essa atitude significa, no primeiro momento, uma atitude negativa. Negativo, nós vimos em sala de aula, significa dizer não, ok? Então, a minha primeira atitude ligada à reflexão filosófica, o meu primeiro fazer filosofia significa dizer não para as coisas, ok? Não aceitar essas coisas. Definitivamente, dizer não ao senso comum, aos pré-juízos, aos pré-conceitos, aquilo que todo mundo diz e pensa,
ao que está previamente estabelecido. Eu preciso ser um questionador. Caso contrário, eu me coloco distante da reflexão filosófica, ok? Então, eu preciso estar direcionado para esse dizer não. Caso contrário, uma vez mais, eu não estou fazendo filosofia. Uma vez que a filosofia pressupõe uma atitude, e essa atitude é não tomar como certo, como natural, como evidente, aquilo que por vezes pode se mostrar como certo, como natural, como evidente, ok? Então, a primeira parte da reflexão filosófica exige de nós uma atitude, e essa atitude é a atitude negativa, tá? É um dizer não àquilo que quer se apresentar para a gente como algo evidente, como algo certo e absoluto. Só que a segunda parte, e eu tenho uma segunda parte dessa reflexão, ela nos direciona para uma atitude positiva. Porque se eu permaneço só na atitude negativa, eu passo a ser um mero negacionista, que diz não para tudo e que, de algum modo, não alcança um outro estágio. Só que essa atitude positiva, ela não significa um dizer sim, ok? Nós falamos isso em sala de aula. A atitude positiva, ela significa o segundo ponto, que é o da interrogação. Ou seja, eu primeiro nego aquilo como verdade, ou seja, a atitude negativa, para daí passar a interrogar aquelas coisas, ok? Vejam que se a atitude negativa é um dizer não, a atitude positiva é uma interrogação, é um questionamento acerca das ideias, dos fatos, das situações, dos comportamentos das pessoas, dos valores que as pessoas ou que a sociedade ou que determinado grupo prega como certo ou errado. Uma interrogação, e aqui é muito importante, sobre nós mesmos, ok? Portanto, a face, a característica negativa e a face, a característica positiva da atitude filosófica, constituem o que nós chamamos de atitude crítica e ou pensamento crítico. Quer dizer, então, diante dessa atitude filosófica que compõe a, o lado negativo e o lado positivo, o dizer não e a interrogação, juntando essas duas faces, da negativa com a positiva, do dizer não com a interrogação, eu tenho a atitude crítica, o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico, ou me colocar criticamente diante da realidade, diante do mundo, é definitivamente fazer filosofia. Vejam que a atitude filosófica, portanto, ela nos leva, ela nos conduz a uma reflexão filosófica. E essa reflexão filosófica significa fazer filosofia. O que não quer dizer que eu preciso ser formado em filosofia para eu fazer filosofia. Muito pelo contrário. Nós comentamos em sala de aula que todos nós, por excelência, ok? E nós vamos ver, Aristóteles dirá que por natureza nós somos filósofos. A gente pode até negar esse lado natural que por vezes nós temos, o que se torna um grande problema. Mas a atitude filosófica que nos conduz a uma reflexão filosófica, ela é inerente a nós, ok? Olharmos de forma questionadora, de forma crítica, reflexiva para a realidade, e nós fazemos parte da realidade, portanto, olhamos reflexivamente, criticamente para nós mesmos, é da nossa natureza. Infeliz de quem nega isso. Problemático é aquele que nega isso, ok? Então, a reflexão filosófica significa uma reflexão cujo movimento exige uma volta do pensamento para si mesmo, um retorno a si mesmo. Ou seja, a reflexão é um movimento pelo qual o pensamento volta-se para si, interrogando-se a si mesmo. Vejam que interessante. Se a reflexão filosófica, percorrendo, claro, a toda a ideia de atitude positiva, atitude negativa, atitude positiva, até alcançar uma reflexão filosófica que significa um olhar crítico para a realidade.
Não há como pensar a realidade criticamente se eu não penso a mim mesmo de forma crítica. Ou seja, o trabalho mais difícil que o pensamento encontra talvez não seja olhar para o exterior e pensar criticamente o exterior, mas talvez o trabalho mais difícil que o pensamento possua é um voltar-se para si mesmo. É o indivíduo capaz de retornar a si mesmo e interrogar a si mesmo. Na prática, significa o quê? Fazer filosofia consigo mesmo. Ou seja, antes de você pensar criticamente a realidade externa, você se torna um grande experimento de si mesmo. Ou seja, você se torna o seu grande ponto de interrogação, o que é uma tarefa muito, extremamente difícil, ok? E é uma tarefa que o próprio Sócrates, um pensador clássico, né, da filosofia grega, se coloca para si a necessidade do pensamento e do indivíduo direcionar-se a si mesmo, ok? E aí a pergunta, por que o pensamento precisa voltar para si mesmo? E as respostas, para conhecer-se a si mesmo, para indagar sobre a potência do próprio pensamento. Ou seja, o nosso pensamento é sempre capaz de algo mais. Pensamento aqui no sentido de capacidade crítica, ok? No sentido de olhar para a realidade e para nós mesmos e cada vez mais acentuar, isto é, intensificar esse olhar crítico. E crítico aqui não é criticar. Crítico aqui é um olhar analítico, daquele que é capaz de não aceitar simplesmente as coisas como se elas fossem de fato verdade e questionar tudo isso, ok? O primeiro passo, portanto, é um autoquestionamento, certo?